Nós ouvimos o capítulo 5, versículos de 1 a 11 do Evangelho de Lucas. Estamos no tempo comum, que é o tempo da esperança e a prática da fé. E nessa prática da fé nós temos aquilo que nos motiva a prática, que é a audição da palavra divina. O texto do capítulo 5, versículos de 1 a 11, nos diz que a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Quando alguém se aperta para alguma coisa, é porque aquilo é importante. E quando alguma coisa é importante, eu quero comprar ou eu quero adquirir doando alguma coisa, tempo, atenção ou qualquer outra coisa. A palavra importante significa aquilo que eu trago para dentro de mim. Isso significa que existem várias coisas, mas eu selecionei aquela que eu quero oferecer minha atenção ou quero adquiri-la com dinheiro ou outra forma de aquisição. Aquilo que Jesus fala para a multidão é importante porque as pessoas se apertam para ouvi-lo. E Jesus está numa barca para evitar que também seja comprimido pela multidão. Porém, aqui nós temos uma frustração. E a frustração faz parte da vida, porque se porventura nós não tivéssemos nenhum tipo de frustração, talvez nós seríamos ou ditadores ou deuses, porque tudo aconteceria como eu quero, como eu desejo ou como eu idealizo. A frustração faz parte do processo de limitação e também de interdependência, isto é, que eu dependo de outras pessoas para alcançar aquilo que eu necessito ao longo do tempo. Os pescadores estavam frustrados porque pescaram a noite inteira e nada apanharam, nenhum peixe. E Jesus fala, avance para as águas mais profundas. Aqui quando se fala para as águas mais profundas, dá a impressão que o peixe está no profundo. Na realidade o peixe pode estar no profundo, no raso, onde o peixe quiser estar. Mas aqui o destaque não é o profundo nem o raso, mas é que a palavra divina gera confiança. Ou seja, mas em atenção, ou seja, em confiança em tua palavra, nós vamos avançar para as águas mais profundas e lançar as redes. Esse destaque é importante porque na vida nós passamos por variadas situações e às vezes estamos desanimados, frustrados, desiludidos, amargurados e angustiados. Esses sentimentos são sentimentos de paralisia e de retração. Quando alguém fala algo para nós que nos anima, nos motiva, então nós temos uma nova ação. Mesmo que a ação seja a mesma, porém é uma ação que é motivada por um novo ânimo, que é motivada por uma nova vida. E essa nova vida veio de fora para dentro. É a palavra divina, Hebreus 4:12. A palavra divina de Deus é viva e eficaz, é cortante e penetrante como espada de duplo corte. Isso significa que há uma palavra viva, mas há uma palavra morta. Há uma palavra eficaz e há uma palavra ineficaz. A palavra divina gera confiança, que é a primeira virtude que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Permanecem três coisas: a fé, a esperança e a caridade. A maior delas, porém, é a caridade. Então, toda a nossa relação humana é amparada em confiança. Não há tempo hábil para que nós venhamos a verificar todas as informações. Se assim fosse, nós seríamos talvez pessoas que trabalham em algum tipo de verificação, um CSI, alguma coisa desse tipo, mas não pessoas humanas. A pessoa humana depende de crença. Nós depositamos crença no nosso esposo, na nossa esposa, nos filhos, na família, na escola, na igreja. Às vezes a crença ela é decepcionada, isto é, a pessoa não nos oferece aquilo que prometeu. Ou eu esperei mais do que aquela pessoa poderia oferecer. E aqui vem a frustração. E a frustração é uma maneira de avaliar de que eu deixei de confiar nessa circunstância ou nessa pessoa, mas eu preciso continuar confiando. A falta de confiança gera tristeza, gera amargura. E não é esse o objetivo da vida. A confiança é a certeza das coisas que não se veem. Nem tudo que eu quero eu vejo. Nem tudo que eu quero eu consigo vislumbrar. Mas tudo que eu quero eu posso pedir
e buscar. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis ou achareis. Então a busca associada à petição gera realização. A busca dissociada da petição ou ao contrário gera frustração. Então boa parte da nossa frustração na vida é que nós vamos avançando e desanimamos num determinado ponto ao longo do percurso. E quem desanima volta a retroceder para o ponto inicial. E como nós não queremos ser identificados como fracassados, então a gente encontra alguém para colocar a culpa. A culpa é de tal pessoa, a culpa é de tal circunstância, a culpa é de Deus. Enquanto a gente encontra culpado, faz parte do problema. Enquanto a gente deixa de buscar culpados, faz parte da solução. E solucionar significa diluir aquilo que nos aflige para que eu continue avançando e aprendendo. Independente da idade cronológica que nós venhamos a ter, o tempo todo, todos os dias nós estamos aprendendo, crescendo e mudando. E o Evangelho de hoje conclui com a palavra de Jesus a Pedro: não tenhas medo. Não é uma palavra negativa. Medo é uma palavra negativa. Em matemática, negativo com negativo dá positivo. Então, o contrário do medo é coragem. Jesus, quando anda sobre as águas, e Pedro pede: Senhor, se és tu, dúvida, se és tu, não sei se é verdade, se és tu, manda-me ir ao teu encontro andando sobre as águas. E Jesus fala: venha. E ele vai. Ou seja, a dúvida também gera paralisia no processo de avanço. Então, o contrário do medo é a coragem. A coragem e o medo são alimentadas pela mesma energia, que é liberada pela vontade. Ou seja, eu quero alimentar meu medo, ou eu quero alimentar minha coragem. Nós temos os dois sentimentos, a coragem e o medo. Mas compete a cada um de nós optar, decidir por alimentar ou meu medo ou minha coragem. Quem avança com medo, não avança com 100% de coragem, mas continua avançando. E a diferença entre aquele que conquista e aquele que deixa de conquistar, temporariamente ou permanentemente, é o avanço. Mesmo com dificuldade, mesmo com velocidade reduzida, eu continuo avançando. E quem avança sempre é premiado com novidades, porque tudo é novo para quem avança. Quem avança é premiado com aprendizagem, porque aprende ao longo do percurso. E quem avança cria novas relações com as pessoas que estão no nível de avanço e de compreensão da realidade superior ao que eu me encontrava quando eu iniciei essa jornada. Por fim, hoje então nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelas numerosas situações que Deus nos tem concedido passar, para que nós tenhamos a oportunidade de aprender, crescer e mudar, confiando na palavra divina. Queremos agradecer a Deus pelas inúmeras pessoas que passam ao longo da nossa existência, começando pela nossa família, depois a igreja, a escola, os amigos, que nos permitem gerar interações com pessoas que também estão avançando, aprendendo, crescendo e mudando. E por fim, agradecer a Deus pelo contato que criamos, que geramos com o nosso Deus, quando depositamos nossa confiança em Deus, quando constatamos a nossa impotência diante de certas circunstâncias na vida que parecem aparentemente insolúveis. Lembremos-nos que Deus nos criou para a vitória. E ser vitorioso é sair do ponto A, o início, e chegar no ponto B, que é o final. Entre a petição, o pedido e a vitória, nós temos a aprendizagem. Então, o mais importante não é pedir, mais importante não é chegar, mais importante é percorrer, aprender sempre, motivar mais, ampliar mais, compreender mais e, consequentemente, ser mais amoroso com Deus, consigo e com os irmãos. Fiquemos em pé e vamos professar a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai,